8 para o mundo zumbi capítulo 36 Sangue. Vendo que o homem estava pronto para se levantar, Nilo imediatamente correu em direção à sua localização e deu um soco considerável em seu rosto. Desta vez, o homem apagou imediatamente. Antes que ele pudesse se alegrar, porém, um grito ressoou da entrada da grande porta. O que está acontecendo? Nilo olhou para a localização da porta e viu um pé voando em direção a ele. Ele imediatamente se inclinou para trás e antes que a perna pudesse passar por ele, ele agarrou o tornozelo e esmagou o homem recém-chegado em direção ao homem arrogante mais cedo. Como a comoção que causavam era bastante estrondosa, as pessoas emergiam ou espiavam pela grande porta. Nele podia ver 4 pessoas segurando espingardas. Como os 2 homens de antes já estão nocauteados, Nilo passa sua atenção para a multidão de pessoas. Ele pegou uma marreta que costumava jogar antes e se virou, com a intenção de sair. Ele não tem nenhum negócio aqui. Ele pensou que, assim como o Malibu Village, o Village Ralph Compur também deve ter um forte zumbi de nível 1 graus. Mas vendo a situação e as pessoas superlotadas na grande porta, Nili já sabia para onde a situação estava indo. Afinal, pássaros da mesma pena voam juntos. E Nilo está certo. Antes que pudesse dar 5 passos, ouviu alguém gritar atrás dele. Era uma das pessoas na grande porta. Ei, fofinha, aonde você vai? Posso ir com você? Uma voz de tom alto e coquete soou atrás dele. Nilo só parou um pouco antes de continuar seus passos. Ele não respondeu à voz coquete. Quando estava a 30 metros do Barangay Hall, Nilo não aguentou mais e virou o corpo. Sua expressão de raiva é aparente enquanto ele olhava para a multidão de pessoas que o seguiam descaradamente, a 15 metros de distância. O que você quer? Disse Nilo com raiva. Embora Nilo já soubesse a resposta para a pergunta, ele ainda perguntou independentemente. Cutie, você é tão forte. Deixe-me segui-lo e eu posso ser sua dia e noite. A senhora que antes tinha uma voz coquete emergiu da multidão. Ela tinha longos cabelos brancos e suas costas eram um pouco desleixadas. Seu rosto estava cheio de pele enrugada. Vendo a velha senhora, Nilo praguejou baixinho. Merda. Desculpe. Eu não sou um gerontófilo. Nilo gritou antes de romper, não pretendendo ouvir ou falar mais. O sol está se pondo novamente no oeste, marcando o início da terceira noite do Nilo neste mundo do apocalipse. Nilo procurou uma casa onde pudesse ficar e dormir à noite. Ele escolhe especialmente uma casa que tem um poço. Depois de procurar por quase 35 minutos, Nilo encontrou sua casa preferida na área oeste de Compud. A casa era metade de concreto, metade de madeira compensada. Era bastante pequeno, tinha apenas 2 quartos e uma espaçosa sala de estar. A cozinha e a sala de conforto eram separadas da própria casa. O banheiro ficava nos fundos, e além disso é o poço fundo. Ele estimou e determinou que a profundidade do poço deve ser de 12 metros ou mais. Nili pegou um pouco de água e tomou um banho. Quantos dias já se passaram desde que este corpo provou água? Nilo já não sabe e também não tem coragem de recordar. O importante é que ele já tomou banho agora. Nili tirou suas roupas e as guardou dentro de seu espaço de armazenamento. O único algodão restante em seu corpo é a roupa de baixo. Enquanto ele derramava água em sua cabeça, ele podia ver a água marrom deslizando em seu corpo. No chão, a cor da água já é vermelho escuro, possivelmente do sangue que secou em seus braços. Depois de tomar banho, ele comprou uma calcinha na System Store e vestiu sua roupa de nível 1 graus junto com a calcinha de nível 1 graus que acabou de comprar. Nili então marcou um encontro na sala de conforto. Ele come um jantar simples e imagina certas coisas antes de adormecer. Amanhã chegou e Nilo já havia terminado seu café da manhã com pão como prato principal. Como o Village Hall não tem o zumbi forte que Nilo desejava, ele só podia voltar os olhos para outros locais. O mapa do sistema é como um mapa geográfico. Nilo pode ver o mapa em um ponto de vista olho de pássaro. Os seres vivos de um zumbi só serão registrados no mapa no momento em que Nilo os vir. Além disso, ter o mapa sempre em mente é um aborrecimento. Além de fornecer direções, o mapa não possui nenhuma função semelhante ao sistema. Nilo estudou o mapa do Compud e descobriu a localização do mercado. Além do Barangay Hall, o próximo lugar que deve ter um zumbi nível 1 graus é o mercado. Em Malibu, ele matou um dos 3 zumbis de nível 1 graus restantes na área do mercado. Nilo saiu da casa e seguiu em direção à área do supermercado.
O mercado é como um bazar. Consiste em fileiras de lojas e barracas dependendo da categoria. Uma fileira para carnes de frango, uma fileira para carnes suínas, uma fileira para produtos diversos, etc. Ao se aproximar do mercado, um cheiro terrível entrou em seu nariz. A ideia de usar uma máscara surge em sua mente novamente. Ele navega diretamente pela System Store e encontra uma máscara que ele gosta. Máscara facial Leveone Graus preta, uma máscara facial multiuso que pode purificar o ar que você inspira e expira. Cheiro pútrido saindo de sua boca. Isto é o que você precisa. Pode resistir ataques vindos de zumbis de nível 1 por algumas vezes. Pode limpar-se. Barra 8,0 AP. Ele comprou a máscara facial e se encaixa perfeitamente em seu rosto. Neil olhou para a janela da casa perto dele e viu seu próprio reflexo. Ele estava usando o chapéu com capuz vermelho, metade do rosto começando da ponte do nariz em direção ao queixo coberto com a máscara preta. Neil está satisfeito com sua aparência atual. Ele parece um ninja, só falta um protetor de testa, alguns jutsus e está pronto para se tornar um ninja completo. Com a máscara no rosto, ele não conseguia ver seu rosto sempre zangado e comum. Neil gostou. Vendo sua sobrancelha que também parece ter sempre a função de ser tricotada, Neil pensou em comprar óculos também. Assim, suas sobrancelhas poderiam ficar escondidas. É desnecessário. Vou preparar alguns pontos do apocalipse para meus gastos de nível 2 graus. Ontem, quando Neil chegou aqui na área central do Compute, ele percebeu que já eram poucos os zumbis do nível 0 graus. Ele tinha grandes esperanças de que haverá mais zumbis de nível 1 aqui do que Malibu. Neil entrou no mercado. No chão ele viu carnes espalhadas que já tinham vermes se contorcendo nelas. Quanto ao tipo de carne que são, já é indiscernível. Carne de frango. Carne? Porco. Ou humano. Quem sabe? Neil notou as larvas. Eles tinham 1 polegada de largura e 5 polegadas de comprimento. Seus tamanhos variam, mas Neil é um pouco incomodado. As larvas são sempre tão grandes. Neil vasculhou a memória do Neil anterior. Ele lembrou que as larvas nesta terra tinham o mesmo tamanho que as larvas em sua terra anterior. Neil também notou que as moscas também parecem muito maiores que o normal. Neil pensou que isso poderia ser outra espécie de larvas e moscas. Ele não poderia determinar de que espécie eles são exatamente, pois ele não é especialista em vermes ou moscas. Uma coisa é certa, porém, olhando para as larvas se contorcendo, o corpo inteiro de Neil estremeceu de desgosto. Pisando na carne cheia de larvas no chão, Neil chegou ao centro do mercado. O mercado está estranhamente quieto. Nesta área, Neil podia ver corpos de zumbis sendo comidos pelas larvas. Os corpos de zumbis mortos que ele viu nas 2 aldeias do Malibu e Compu também têm larvas neles. Mas essas larvas não são tão ferozes, deixando apenas um pouco de carne e alguns ossos intactos. Neil está carregando a marreta por cima do ombro enquanto procura pelo zumbi do nível 1 graus. Procurar o zumbi do nível 1 graus é difícil, pois a área do mercado está cheia de mesas que medem até a cintura. São mesas usadas para exibir as mercadorias do mercado. Ele já verificou embaixo dessas mesas e ainda nada. Após alguns minutos de busca, Neil não encontrou nenhum vestígio do zumbi do nível 1 graus. O zumbi do nível 1 graus já se afastou? Neil ponderou. Ele estava prestes a sair da área do mercado e ir em direção a outro local quando sentiu uma gota de água pingando em seu ombro. Neil toca a gota e percebe que ela era de cor preta. Não, era vermelho escuro. Era sangue. Para o mundo zumbi capítulo 37, PSST 150. Neil tocou a gota em seu ombro. No momento em que percebeu que era sangue, Neil instantaneamente olhou para cima e o que viu o deixou com um pouco de medo. Neil viu um zumbi agarrado a uma grade de metal como um macaco. É um zumbi macho, mas tem um cabelo comprido demais como um rockstar. Um de seus olhos está saltando para fora. Seu nariz está desfigurado. Em sua boca, Neil podia ver as fileiras de dentes e as partes que faltavam no meio. O zumbi não tem mais seus lábios. Parece que está sorrindo. Vendo o que Neil tinha notado, o zumbi salta e arremessa seu corpo em direção ao Neil. Como um lutador mergulhando para um golpe aéreo, Neil evitou o movimento movendo seu corpo para o lado. O zumbi errou o alvo e seu corpo caiu no chão. Um pequeno som de crack pôde ser ouvido quando o piso do mercado caiu. Neil não desperdiçou a oportunidade e esmagou uma marreta na cabeça do zumbi. O zumbi rolou e evitou o ataque.
O zumbi é um tipo de velocidade. Nilo estimou que sua velocidade deve ser apenas um pouco menor que a dele. O zumbi rolou e rolou até chegar na esquina perto de uma coluna. Ele se levantou e abraçou a coluna enquanto olhava para Nilo, agindo tímido. Se pudesse falar, provavelmente diria, PSST, 150. A barra N, PSST 150 é uma chamada de prostituta. Geralmente usado por gays. PSST por chamar atenção e 150 pelo preço. Vendo isso, Nilo arregalou os olhos. Este zumbi é gay. Porra, até os zumbis sabem como agir de forma fofa e flertar? Espere. Isso não é nem um pouco fofo. Nilo resmungou dentro de sua cabeça. Nilo não deixou o zumbi agir de forma fofa por mais tempo. Ele correu em direção ao zumbi e esmagou a marreta em sua cabeça. Ele se abaixou e evitou a marreta por um fio de cabelo. A coluna a qual está agarrada partiu-se com a força da marreta. Depois que ele se abaixou, o zumbi sorridente abriu os braços e saltou na cintura de Nile. Não disponível para abraços. Nile fez uma careta e chutou o chão e recuou instantaneamente. O zumbi sorridente seguiu o exemplo. Enquanto ele recuava, Nilo esmagou o rosto da marreta em direção à cabeça do zumbi. Ele se esquivou da cabeça, mas a marreta atingiu seu ombro. O zumbi cambaleou. Nilo pusou para outro golpe de marreta. Bang! A marreta atingiu o peito do zumbi fazendo sua figura voar para trás esmagando a coluna quebrada de antes. O zumbi se levantou. Seu ombro direito que foi atingido anteriormente está caído. A mão direita do zumbi não é mais utilizável. Com o peito afundado, a postura do zumbi parece um homem muito velho corcunda. O rosto continua o mesmo. A boca que já não tem lábios tem os dentes à mostra. Está sempre sorrindo. Vendo o zumbi que tinha um sorriso em seu rosto desfigurado, Nile se sentiu assustado. Ele disparou em direção ao zumbi sorridente. A 3 metros de distância, Nilo pulou e usando o impulso, ele esmagou a marreta em direção à localização do zumbi. Como de costume, o zumbi evitou movendo seu corpo de lado. No momento em que escapou, Nilo mudou onde o rosto da marreta estava e atingiu a perna do zumbi. A marreta atingiu a área abaixo da rótula e estalou imediatamente. Com a perna quebrada do zumbi, ele não podia mais se mover tão facilmente quanto antes. Será um alvo fácil. Mas Nilo não baixou a guarda. Ele agarrou a perna quebrada do zumbi com a mão esquerda e apertou com força. Com Nilo segurando a perna do zumbi, é como um açougueiro massacrando um animal em sua tábua de cortar. Nilo está esmagando a cabeça de um zumbi aleijado. Bang! Bang! Depois de 2 golpes da marreta, o alvo imóvel não podia mais se mover literalmente. O zumbi sorridente está morto. Sua cabeça é esmagada na base do pescoço. Junto com ele está o prompt do sistema e a sensação de formigamento de ficar mais forte. Vírus do apocalipse de nível 1 grau Celsius isoletado. Convertido em 5 pontos apocalipse. Anfitrião, Nilo nível 1 graus vontade, 7,26 corpo, 6,76 força, 6,76 energia, 6,76, 6,50, arma, marreta nível 1 graus talento, mestre de armas nível 1 pá, 69,0 LP. Pontos de nível 0. A batalha com o zumbi levou apenas 1 minuto. Como ainda era cedo, Nile mudou-se para outro local que pudesse abrigar um zumbi de nível 1 graus. Loja de departamentos. O Village Hall estava sempre no centro de cada village. O mercado fica a oeste do Village Hall de Compute, enquanto a loja de departamentos estava localizada a noroeste do Village Hall. Nile chegou à loja de departamentos após 12 minutos de caminhada. Ele matou 13 zumbis de nível 1 graus de meio passo ao longo do caminho. Seus pontos de apocalipse estão agora em 75,5. Com seu nível atual, seus pontos de apocalipse podem ser considerados abundantes. Mas ele sabia que essa quantidade de pontos só poderia atingir a lista inferior ou intermediária do produto de sistemas quando ele alcançasse com sucesso o nível 2. 15.0 é o mínimo de pontos de estatística necessários para se tornar um nível 2. Nilo ainda tinha um longo caminho a percorrer antes que pudesse subir de nível graus. Nilo ainda gostava bastante de sua marreta agora. Ele não planejava mudá-lo em breve. A loja de departamentos tem 3 andares de altura. É colorido com uma mistura de laranja e azul. 2 a 3 metros acima da porta principal está o nome da loja de departamentos.
Loja de departamentos Canor. Canor está escrito em negrito, enquanto Department Store está escrito em itálico, e seu tamanho de fonte é menor que Canor, o que faz com que a Department Store se encaixe perfeitamente sob o Canor. Sua fonte é de cor branca com traço azul escuro na parte externa. Neely não entrou na loja de departamentos Canor imediatamente e, em vez disso, circulou em torno de seus arredores. Nilo não poderia se dar ao luxo de desperdiçar os pontos do apocalipse que estão vagando pela área. Os zumbis errantes do nível 0 graus ou Alpha Step Level 1 graus estão livres para serem capturados. Mesmo que eles apenas deem a eles 0,5 pontos de apocalipse, isso ainda pode aumentar sua contagem de pontos de apocalipse. Neely se lembrou de um ditado em seu mundo anterior. Um peso não poderia nascer sem um centavo. A barra N, para quem não sabe, peso é a moeda oficial das Filipinas, um peso equivale a 100 centavos. Centavo também é conhecido como cêntimo. Neely circulou a loja de departamentos Canor e depois de 6 minutos, ele só conseguiu matar 15 zumbis Alpha Step Level 1 graus. Estranho, pensou Neely. 15 zumbis são bastante escassos considerando a população de casas ao redor da loja de departamentos. Com este número de casas, cerca de 50 zumbis já são o mínimo. Alguns deles morrerão durante o caos, mas essa quantidade não poderia diminuir para meros 15 zumbis Alpha Step Level 1 graus. Se isso é feito por um zumbi de nível 1, deve haver mais corpos de zumbis em todos os lugares. Mas o número de corpos de zumbis mortos por aqui nem passou de 20. A única razão pela qual ele pode pensar é que os zumbis são mortos e seu corpo é descartado em outro lugar. Os zumbis de nível 1 não tinham esse tipo de inteligência. Significa apenas que há pessoas que frequentaram aqui e mataram os zumbis de baixo nível antes de arrastar os corpos para outro lugar. Devem ser as pessoas do Village Hall, pensou Neely. Eles também são os únicos sobreviventes que ele conheceu até agora no Compud. Então ele só poderia associá-los a isso, por enquanto. Quanto ao motivo pelo qual eles se preocuparam em arrastar os corpos para outro lugar, Neely não sabia. Ah, certo, eles têm 2 humanos de nível 1, então devem ser eles. Neely assentiu com a cabeça. Ele até elogiou secretamente sua genialidade dentro de sua cabeça. Ele também notou que, desde os encontros anteriores, ele não vê mais zumbis de nível 0 graus e, em vez disso, os zumbis de Alpha Step Level 1 graus já são bastante normais. Os vírus apocalipse mais fracos já haviam terminado sua hibernação. O mais forte já deve estar se preparando para avançar para outro nível. Preciso me apressar. Neely pensou enquanto uma sensação de urgência permanecia em sua mente. Neely carregou sua marreta por cima do ombro e empurrou a enorme porta da Canor Department Store com a mão livre. A porta está trancada, mas com sua força, a fechadura é facilmente quebrada. A porta é de vidro. Além de quebrar a fechadura, ela produz outro som de rangido na lateral. Neely olhou e notou a dobradiça. A dobradiça está coberta de ferrugem marrom alaranjada. 2 meses sem manutenção e a dobradiça já está bastante enferrujada. Estranho, pensou Neely. Eles não jogaram água salgada de propósito por aqui, certo? Neely não prestou mais atenção e entrou na loja de departamentos. Neely viu que, além do prédio de 3 andares, a loja de departamentos também tem um andar no subsolo. Há uma escada no centro que leva ao piso subterrâneo. Do lado direito e esquerdo da escada está o caminho que leva ao piso térreo. Neely decidiu explorar primeiro o subsolo. Assim como uma masmorra, limpe o piso inferior primeiro antes de prosseguir para cima. Para o mundo zumbi capítulo 38, garotinho entrar no subsolo primeiro prova ser certo. O piso subterrâneo é onde estão localizadas as mercearias. O interior da loja de departamentos está escuro, devido à falta de eletricidade. Mas Neely não teve nenhum problema em ver 5 a 7 metros à frente. Neely desce as escadas. Seus olhos são imediatamente recebidos com o corpo de 2 guardas. Suas cabeças são abertas com força. Um sinal de um zumbi de nível 1 graus. Neely preparou sua marreta e ficou alerta. Até agora, a maioria dos zumbis de nível em que ele encontrou gostava de emboscar. Neely prosseguiu. Ele podia ver corpos espalhados por toda parte. Eles devem ter vindo aqui quando o apocalipse começou a saquear comida. Mas com o pânico que causou uma debandada, os zumbis do nível 0 graus poderiam facilmente atacá-los durante esse período.
Mas a porta da frente estava trancada, então certamente há pessoas que conseguiram escapar. Nilo pensou enquanto caminhava lentamente. Ele tinha uma vaga sensação de que o zumbi nível 1 graus aqui poderia ser mais forte do que ele. Nilo chegou à área de biscoitos e guardou os que não estão cobertos de sangue ou esmagados em seu espaço de armazenamento. Com exceção de alguns biscoitos, toda a comida já havia começado a mofar. Há biscoitos que também não tinham mofo, mas Nilo não os levou. Ele só saqueia mercadorias que poderiam durar 2 semanas ou mais. Com a adição de 3 galões de água, seu espaço de armazenamento já estava lotado. Seu espaço de armazenamento tem apenas o tamanho de 3 metros cúbicos. Ele precisa de 150 Apocalipse Points para atualizar o storage espaço e torná-lo em 6 metros cúbicos. Nilo deixa alguns bens que ainda podem ser comidos. Se outros sobreviventes vierem aqui, eles ainda poderão colher bastante. Já se passaram mais de 10 minutos e o zumbi do nível 1 ainda não apareceu. Enquanto isso, no Barangay Hall, Umbit está com dor de cabeça ao se lembrar do episódio de ontem. Seu irmão, Goryo, está ao lado dele. Aquele jovem é muito forte e Umbit fez uma careta ao sentir a concussão em sua cabeça. Ele percebeu que não é o único que já sabia o caminho para ficar forte. Aquele jovem é muito mais forte do que ele. Ele também percebeu que agiu precipitadamente ontem. Ele se considerava alguém inteligente e de cabeça fria. Ele não esperava que agiria dessa maneira. Olhando para seu irmão ao lado dele dormindo, ele não pôde deixar de balançar a cabeça. Seu irmão é mais forte que ele, mas também é derrotado por aquele jovem. Umbit de repente se lembrou de algo enquanto arregalava os olhos. Merda, onde estão meus óculos? Ele gritou e Polônio entrou na sala em que estavam. Polônio deu-lhe os óculos quebrados que só restava a armação. Não. Eu pareço mais legal com esses óculos. Umbit fez uma careta mais uma vez dentro de sua cabeça. Sim, certo, isso é culpa de todas essas pessoas. Se eles não tivessem me pressionado, eu não deveria ter agido assim e aquele jovem não poderia me atacar de repente. Grrrr. Umbit pensou enquanto cerrava os dentes. Ainda assim, ele solta um suspiro pesado. Ele vai largar este, mas se ele os ouvir novamente dizendo coisas sem vergonha como essa novamente, Umbit certamente não mais se sentaria de lado e não faria nada. Nili pesquisou todo o andar subterrâneo, incluindo os banheiros, mas ele ainda não encontrou o zumbi nível 1 graus ao redor. O zumbi nível 1 graus deve estar nos andares superiores. Ele voltou para as escadas e entrou no andar térreo. O piso térreo é onde estão expostas as diversas peças de vestuário, material escolar e os brinquedos. Nilo avistou um zumbi Alpha Step Level 1 graus e o matou. O térreo ou primeiro andar é uma bagunça. As roupas estão espalhadas por toda parte manchadas de sangue e nesgas. A área de material escolar também é a mesma. Os papéis brancos agora estão vermelhos. A loja de brinquedos e a área de material escolar estão conectadas. Ao entrar na área de material escolar, Nili ouviu um leve ruído vindo da área do brinquedo. Nili preparou sua marreta enquanto se aproximava do som. No site do fliperama, ele viu uma figura minúscula andando em um brinquedo operado por moedas. Embora o passeio não esteja funcionando, a pequena figura está movendo seu próprio corpo para fazer o passeio balançar. Nili apertou o punho da marreta enquanto se aproximava. Ele manteve uma distância de 5 metros enquanto dava a volta e chegava ao lado do fliperama. O que ele viu foi um menino. Uma criança com apenas 1 metro de altura. Sua idade não deve ser superior a 10. O menino está balançando o corpo para fazer o passeio de fliperama se mover. Ele parece estar gostando do passeio. De repente, o menino parou de balançar junto com o passeio de fliperama. Ele lentamente vira a cabeça para Nilo. Seu cabelo está quase cobrindo seus olhos. Seus olhos tinham um verde tingido nele. Seu nariz é um pouco pontudo. Sua boca está coberta com sangue seco até o pescoço. O menino é um zumbi. Nilo já sabia. O menino já é um zumbi. E parece que já está no nível 1 graus. Sua inteligência também é muito maior em comparação com seus pares. Ambos os olhos se encontraram. O menino zumbi curvou a boca para cima de maneira exagerada. Seus olhos se estreitaram por causa disso. O coração de Nili apertou ao ver isso. Uma lágrima apareceu e quase caiu do canto de seus olhos. Aquele era um sorriso cheio de dor. Um sorriso ansiando por libertação.
Nilo vasculhou a loja de armas do sistema e comprou uma katana nível 1 com 50 pontos de apocalipse. A katana nível 1 graus é uma das 10 melhores do nível 1 graus na lista da loja de armas do sistema. Nível 1 graus katana de libertação. Uma katana excepcional. Uma katana que é usada para liberação. Excepcionalmente afiada. Uma arma de nível 1 graus na fase pináculo. Barra 50 pontos de apocalipse. Nível 1 graus katana de libertação. Confirme. 50 pontos apocalipse serão deduzidos. Sim, não. Sim, Nilo disse dentro de sua cabeça. Ele guardou a marreta em seu lotado espaço de armazenamento. A katana da libertação apareceu na mão direita do Nilo. Nilo desembainhou a katana da libertação de sua bainha. Um vermelho tingido brilhou na lâmina. A lâmina não tem uma curvatura acima, mas sim, estava um pouco curvado no punho. Por um momento, Nilo notou que a ponta pontiaguda da katana brilhava de prazer por ser desembainhada. Como se estivesse vendo seu inimigo. No momento em que Nilo desembainhou a katana da libertação, os olhos verdes do menino zumbi se contraíram e sua boca que estava curvada para cima caiu instantaneamente. Screech! O menino zumbi solta um grito ensurdecedor que foi direcionado para Nilo. Eles estão a apenas 5 metros de distância um do outro. Nilo fez uma pose. Ele abaixou sua postura e alinhou a katana com o braço e o ombro direitos, apontando para a frente. Sua mão esquerda está segurando a saia na frente dele. Não se preocupe, garotinho. Depois disso, seu sofrimento será liberado. Nilo disse em uma voz baixa e triste. Nilo planejava dar ao menino uma morte instantânea. Essa é a razão pela qual ele comprou o katana. Hoje, usando toda a força e velocidade que conseguiu reunir, Nilo empurrou a katana da libertação em direção à glabela do menino zumbi. A figura de Nilo apareceu instantaneamente na frente do pequeno zumbi. A ponta afiada da katana atravessou a glabela do menino sem qualquer tipo de obstrução. Nilo sabia que o garotinho zumbi é um zumbi forte de nível 1 graus. Ele não se conteve e usou toda a sua força logo de cara. Juntamente com a nova katana e toda a força de Nilo, instantaneamente matou o menino zumbi. Um resultado preferido do Nilo. O pequeno zumbi é morto instantaneamente. Lentamente, sua expressão mudou. Ele fez contato visual com Nilo, uma lágrima de repente caindo do canto dos olhos do pequeno zumbi. Se os olhos pudessem falar, certamente diriam obrigado a Nilo. Nilo puxou a katana da cabeça do pequeno zumbi. Ele caiu de joelhos e puxou o corpo do menino em um abraço. Nilo fechou os olhos e uma lágrima saiu silenciosamente do canto dos olhos de Nilo. Agora você está livre, garotinho. Nilo sussurrou no ouvido do menino. Para o mundo zumbi capítulo 39, reunião, /N. A partir deste capítulo, vou mudar o corpo e a velocidade para a constituição. Obrigado pela compreensão, sublinhado além de ter uma constituição 15.0. O pré-requisito do zumbi para se tornar um nível 2 graus é que sua inteligência se desenvolva. Os zumbis de nível 0 graus atuam no instinto que lhes é dado pelo vírus do apocalipse. Um zumbi de nível 1 graus tem a inteligência de um animal. Bruto e selvagem. Mas há uma exceção, que é quando um zumbi de nível 1 grau seus consome o cérebro das pessoas que eles mataram. Supostamente, os zumbis de nível 1 grau só começarão a consumir o cérebro das pessoas quando já estiverem perto do limiar de 15.0. Um zumbi de nível 1 graus deve se concentrar apenas em fortalecer sua constituição em preparação para seu avanço para o nível 3. À medida que um zumbi de nível 1 consome o cérebro das pessoas, sua inteligência se tornará maior. Haverá um ponto no tempo em que, depois que sua inteligência for aprimorada, o vírus apocalipse que reside dentro do Will lembrará memórias quebradas do proprietário anterior do corpo. Os zumbis de nível 1 graus devem superar essa confusão para se tornarem os zumbis de nível 2 muito mais inteligentes. O zumbi gay do mercado e o garotinho no braço de Nilo são essa suposta isenção. O zumbi gay lembra seu hábito de flertar, enquanto o zumbi menino lembra seu amor por brincar de fliperama. Como eles se lembraram prematuramente das memórias, o vírus do apocalipse dentro da vontade entrará em estado de confusão. Mas ainda assim, os zumbis de nível 1 ainda são zumbis irracionais. Eles são selvagens e atacarão como uma fera. Depois de 5 minutos, Nilo se levantou enquanto ainda carregava o menino. Ele armazenou a katana ou Liberation dentro de seu espaço de armazenamento. Nilo recebeu outro incremento de 0,5 por sua constituição, vontade e energia.
Ele também recebeu outros 5.0 pontos Apocalipse. Esta foi a primeira vez que Nilo não se sentiu feliz depois de obter um incremento para sua constituição e pontos do Apocalipse. Em vez disso, o que ele sentiu foi o sentimento de pena e raiva. Pena porque até um garotinho inocente que só gostava de brincar se tornou um zumbi por causa da tolice do presidente deste mundo. E os bebês? Raiva ainda por causa da tolice e descuido do presidente deste mundo. Nilo aceita o fato de que não é um santo e nem mesmo um filantropo. Mas ele jurou dentro de seu coração. Depois disso, ele não mataria mais os zumbis por causa do incremento de sua constituição e ponto de Apocalipse. Quer dizer, ele não vai mais matar os zumbis apenas por causa das duas razões acima. Ele acrescentou mais um gol. Isso é libertar as pessoas que se tornaram alguns zumbis irracionais. César, o presidente do continente Pangeia. Nilo pensou que se tudo isso fosse realmente intencional, Nilo certamente daria uma surra simples naquele homem. Mas primeiro, ele deve se tornar mais forte e libertar alguns zumbis enquanto está nisso. Nilo saiu da loja de departamentos e dirigiu-se para a enorme árvore de acácias ao longe. Na base da árvore, Nilo cava um buraco retangular de 1 metro de profundidade, o suficiente para caber o corpo do menino dentro. Ele colocou o corpo do menino dentro do buraco e o cobriu novamente com a terra que ele cavou antes. Depois de enterrar o corpo do menino, usando a katana da libertação, Nilo escreveu algo na árvore de acácia. Enterrado aqui está o corpo do garotinho que jogava no fliperama. Nilo voltou para a loja de departamentos. Desta vez, ele subiu diretamente para o segundo andar. Ele não sabe se toda a loja de departamentos já havia sido limpa pelo garotinho zumbi, mas mesmo assim voltou para ter certeza. No segundo andar da loja de departamentos é onde estão expostos os eletrodomésticos, gadgets, sofás, camas. Assim como os andares anteriores, o segundo andar também está uma bagunça. As camas e os sofás estão cobertos de cadáveres. Alguns cadáveres até têm panelas na cabeça. Havia um corpo de zumbi morto preso na máquina de lavar. Um corpo que parece estar dormindo profundamente na cama, mas se você se aproximar, notará o sangue do outro lado. Depois de vasculhar todo o segundo andar, Nilo matou 2 zumbis Alpha Step Level Onigraus e um zumbi Oni, Level Onigraus que tinha ambas as pernas torcidas em um ângulo estranho, desativando sua capacidade de andar. Anfitrião, Nilo nível 1 graus vontade, 7,36 constituição, 6,86 energia, 6,86, 6,29, arma. Marreta nível 1 graus katana de libertação talento, mestre de armas nível 1 pá, 44,0 LP, pontos de nível, 0 Nilo poderia ter usado a marreta quando lutou contra o zumbi menino. Mas Nilo não queria desfigurar ou danificar ainda mais a figura do menino. Por isso, ele decidiu sacrificar alguns pontos do Apocalipse e comprou a poderosa katana para matar o menino zumbi instantaneamente. Depois de comprar o katana, o Apocalipse Point do Nilo voltou para 38.0. Depois de matar os 2 zumbis Alpha Step Level Onigraus, e o zumbi aleijado de Level Onigraus, o 38.0 subiu para 44.0 Apocalipse Point. Nilo cerrou os dentes e decidiu ser econômico a partir de agora. O caso do menino zumbi é uma exceção, pois ele sentiu tristeza ao ver o sorriso exagerado do menino zumbi. Nilo não carregou e enterrou os zumbis que ele havia matado do segundo andar. Como dito anteriormente, o caso do garotinho é uma isenção. Ele não podia simplesmente enterrar cada corpo dos zumbis que ele havia matado. Certo? Isso seria uma perda de tempo dele. O terceiro andar da loja de departamentos é o andar que exibia os grandes eletrodomésticos que não podiam mais ser instalados no segundo andar. Depois de procurar em todo o andar, Nilo não encontrou nenhum zumbi que pudesse matar. Apenas o corpo de alguns zumbis de baixo nível que tiveram a cabeça aberta com força pode ser visto por aí. Depois que Goro acordou de seu pequeno sono, Hombit contou-lhe apressadamente o que havia acontecido. Goro deve ser um pouco tímido. Ele vai se retirar e planejar primeiro. Hombit, pergunte a seu irmão Goro por que ele também agiu precipitadamente. Goro respondeu que estava bastante afetado e está se sentindo deprimido por causa das palavras das pessoas que eles adotaram. E depois de ver Hombit caído no chão, Goro agiu por impulso e atacou o agressor de seu irmão. Ele só não esperava o resultado, no entanto.
Após uma breve conversa, eles saíram da sala e chamaram Polônio com as 4 pessoas que estavam segurando a espingarda. Como Umbit, Goro já havia se tornado nível 1, eles sentiram que seu corpo havia se tornado bastante forte. Eles estão confiantes de que poderiam pelo menos matar zumbis com suas próprias mãos. Umbit e os outros 6 estão agora na sala de reuniões. A sala já está limpa, pois eles carregaram os cadáveres na sala de reuniões antes e os jogaram no poço de compostagem nos fundos do Village Hall. Como você pode ver, já estamos ficando sem comida. Estamos limpando os arredores da loja de departamentos Canor esta semana. O único problema que nos resta é matar os zumbis restantes que estão vagando pela área. Disse Umbit enquanto batia na mesa. Ele não mencionou sua derrota ontem. É embaraçoso. Na verdade, Umbit, Goro e Polônio já conheciam o estado de suas provisões de alimentos antes mesmo que as pessoas que eles adotaram apontassem. Eles já haviam matado todos os zumbis ao redor do Village Hall e usado o Apocalipse Vírus dentro deles para se tornar um level graus. Para se tornar um nível 1 com sucesso, Goro e Umbit usaram bastante o vírus do Apocalipse e até recorreram à meditação dia e noite. Depois de se tornar o nível 1, eles notaram que o vírus do Apocalipse que eles mantinham não pode mais fortalecê-los como antes. Eles deram o restante do Apocalipse Vírus para Polônio absorver. Já fazia uma semana que os 7 frequentavam a loja de departamentos Canor e matavam os zumbis em seu perímetro. Umbit e Goro são os principais atacantes e os 5 restantes só atuarão em caso de emergência. Com a persuasão de Goro, eles são muito cuidadosos com sua caçada, para evitar a atenção de outros zumbis. Depois de matar vários zumbis, eles arrastarão o corpo do zumbi para longe do local da batalha antes de colher o vírus Apocalipse dentro. Como as espingardas que eles conseguiram têm apenas uma munição limitada, eles só usarão se forem sitiados por 3 zumbis ou mais. Os zumbis ao redor da loja de departamentos são diferentes dos zumbis que eles mataram 2 meses atrás. Os zumbis da loja de departamentos são mais rápidos e sabem atacar usando seus membros. Para o mundo zumbi capítulo 40, um pouco de susto, parte 1, quanta munição de espingarda nos resta? Umbit pergunta aos 4 homens segurando a espingarda. Eles verificaram e depois de um tempo, um deles falou: chefe, temos apenas 13 tiros restantes. Porque eles desperdiçaram 4 tiros ontem, apenas 13 munições foram deixadas em seu arsenal. Acho que será o suficiente, só devemos usar a espingarda se encontrarmos um zumbi forte como antes. Os zumbis restantes que estão vagando pela loja de departamentos são fracos em comparação com aquele zumbi que matamos na semana passada. Disse Polônio. Embora a confiança habitual de Polônio em ser um chefe da aldeia tivesse desaparecido, ele ainda expressava seus pensamentos de vez em quando. Depois de 2 meses, e depois de conhecer o método para ficar mais forte, sua confiança voltou a subir lentamente. Na semana passada, quando eles estavam limpando o perímetro da loja de departamentos, eles se depararam com esse zumbi que tem força comparável à força de Umbit e Goro. Eles também desperdiçaram bastante munição de espingarda durante esse tempo antes de matá-lo. Umbit coletou o Apocalipse Vírus daquele zumbi. Era esverdeado como antes, mas a diferença é que esse vírus do Apocalipse tinha as características de ser pegajoso ou viscoso. Depois de limpar a área ao redor da loja de departamentos, não devemos agir precipitadamente e explorar a loja primeiro. Será ruim se também houver um zumbi poderoso lá dentro. Goro disse enquanto descansava o queixo nas mãos. Olhando para a ação de seu irmão, Umbit não pôde deixar de colocar o queixo nas mãos. Ele achou que era legal, então ele apenas o copiou. Umbit também estava agindo com cautela contra o zumbi em comparação com antes. A aparição do poderoso zumbi e do jovem o acordaram em sua ilusão. Ele não estava sozinho, existem outros caras que são mais fortes que ele. Depois que eles tomaram o café da manhã, eles prosseguiram e marcharam em direção à loja de departamentos. Claro, as pessoas adotadas sem vergonha os repreendiam quando passavam por eles. Eles continuam dizendo coisas como: encontre-nos um pouco de comida, seja responsável por nos aceitar. No entanto, eles simplesmente ignoraram. Somente em um local apertado as pessoas revelariam suas verdadeiras cores. Um mês atrás, eles podem não ser o grupo mais feliz depois que Umbit e os outros os adotaram, mas também não são tão irracionais. Quando eles chegaram à loja de departamentos Canor, eles notaram que nenhum único zumbi vagando poderia ser encontrado.
A porta da loja de departamentos Canor também tinha sinais de estar aberta. Devemos continuar ou recuar primeiro? Disse Goryeo. O plano era matar o zumbi restante ao redor da loja de departamentos antes de investigar o interior da loja. Mas agora, os zumbis vagando por aí já estão mortos e a porta tem o sinal de ser aberta. A natureza cautelosa de Goryeo entrou em ação. E se, quando eles abrirem a porta, um zumbi poderoso de repente os atacar? Um monte de se continua ecoando na cabeça de Goryeo. Não, devemos entrar. O zumbi errante já está morto, e a porta tem o sinal de ser aberta. Significa que zumbis são mortos por um humano. A abertura da porta. Acho que zumbis não têm tanta inteligência. Ombit contemplado. Você quer dizer que o humano que matou os zumbis já tinha entrado e neutralizado um pouco do perigo? Perguntou Polônio a Ombit. Sim, mas ainda devemos ser cautelosos. Ombit disse. Ele então se virou e pegou uma vara de 2 metros de comprimento. A porta da loja de departamentos é de vidro transparente. Mas por causa do sangue, eles não podiam mais ver o outro lado. Usando o bastão, Ombit empurra a porta lentamente. Depois de abrir a porta completamente e ver que não havia comoção, um dos 4 homens segurando a espingarda entregou a Ombit uma lanterna à bateria do bolso. Ombit acendeu a lanterna. A luz da lanterna já era fraca, só pode iluminar 5 metros à frente dele. Como Baionete, Ombit e Goryeo já quebraram, eles só podem confiar em seu corpo um pouco mais forte para a batalha. Ombit caminhou lentamente para dentro enquanto segurava a lanterna na mão direita enquanto era apoiado pela mão esquerda. Se ele tivesse uma pistola agora, a postura de Ombit certamente seria de um policial procurando por algo no escuro. Goryeo e Polônio seguiram as costas de Ombit. Eles também estão segurando uma lanterna na mão. Eles estão posicionados à direita e à esquerda do Ombit, respectivamente. Os 4 homens de espingarda estão seguindo atrás dos 2. Quando eles estão perto o suficiente das escadas, Ombit observou que se eles não tivessem nenhuma lanterna, eles não poderiam ver nada aqui. Ombit conhecia o layout geral da loja de departamentos, pois costumava vir aqui para fazer compras. Junto com seus 6 guarda-costas, ele desceu lentamente as escadas. Ele viu o cadáver dos 2 guardas. Suas cabeças estão abertas. Ombit pensou que isso devia ser obra do humano que entrou aqui. Ele se aproximou do corpo do guarda mais próximo a ele e pegou a espingarda que está presa ao ombro. Ele deu a espingarda para Polônio junto com as 5 munições. O ambiente escuro, juntamente com os corpos deitados ao redor, os fez sentir algo rastejar em sua pele. Especialmente os 4 homens armados. Apenas Ombit, Goryeo e Polônio têm uma lanterna, então os 4 só puderam seguir os 3. Vendo os corpos ao redor, eles não puderam deixar de engolir um bocado de saliva. Mas quando chegaram perto da barraca que ainda tinha comida, todos ficaram em êxtase. O arrepio que eles sentiram antes se foi em um instante. Eles açoitam apressadamente a barraca e procuram alimentos que ainda não estão estragados ou podres. Goryeo puxou um carrinho e colocou os alimentos utilizáveis dentro. Os 4 homens de espingardas só podiam seguir adiante, pois não podiam ver nada, se alguma vez saíssem de um dos trios segurando a lanterna. Depois de um tempo, 4 carrinhos estão cheios até a borda. Felizmente, o andar subterrâneo não tem mais zumbis em movimento. Se houver, sua colheita certamente não seria tão fácil e abundante. Eles voltaram ao seu arranjo anterior. Ombit na frente, Goryeo e Polônio seguiram de perto nas costas de Ombit e os 4 homens armados empurraram um carrinho cada um atrás deles. De repente, Ombit ouviu um leve ruído de vidro se quebrando. Ombit parou imediatamente e ficou alerta. Enquanto seguiam as costas um do outro de perto, sua ação repentina fez com que as 2 pessoas atrás dele batessem em suas costas. Os 4 homens armados nas costas esbarram nas costas de Goryeo e Polônio. Ombit, Goryeo e Polônio cambalearam. Outro som de vidro se quebrando ecoou. Desta vez, todos ouviram. Os 4 homens armados deixaram o carrinho para trás e se aproximaram um do outro, nervosos. O trio também recuou um pouco enquanto observava atentamente os arredores. Quem é esse? Goryeo e Polônio se abraçaram ao ouvir a voz perturbada de Ombit. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.
Solém irmãs, Solém irmãos.